Boa noite, meus queridos. Meu nome é Aloísio, eu sou pastor da Igreja Batista em Bom Jardim, pastor auxiliar, né? Hoje o pastor presidente é pastor Milo, eu sou pastor auxiliar dele. E eu fui convidado, a estar trazendo a mensagem ao coração dos irmãos da terceira Igreja Batista do Betânia, né? Da TIB. Gustavo me convidou, me sinto honrado pelo convite. Gustavo, muito obrigado pela consideração, muito obrigado pelo convite. Ele pediu que eu trouxesse e falou assim, olha, ele falou, pastor, nós estamos fazendo nossos cultos pelo WhatsApp e eu gostaria que o senhor fizesse mandasse essa mensagem para nós, para nossa igreja. Aí eu falei assim, olha, como eu disse, eu me sinto honrado e eu queria então, né, pedir a sua autorização para estar entrando agora na sua casa, no seu ambiente, né, tá levando a mensagem do Senhor ao seu coração, né? Mais uma vez eu digo que eu me sinto honrado e agora eu levo a você um abraço virtual, tanto meu quanto da Igreja Batista em Bom Jardim, na qual eu represento. Vamos então à meditação das Escrituras. Eu queria meditar com você nessa noite de hoje. As Escrituras, eu queria meditar com você no texto de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, o verso 7 ao verso 9. O tema da nossa meditação dessa noite vai ser ampute ou corte da sua vida aquilo que te impeça de viver. Ampute o que te impeça de viver. Tira da sua vida o que está te impedindo de viver. O texto, então, Mateus capítulo 18, do verso 7 ao 9, vai dizer assim: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecerem, ou elas acontecem. Se a sua mão, Jesus agora ele começa a falar sobre a amputação. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Como eu disse, Jesus começou a nos orientar nesse momento na questão da mutilação. É claro, né, Jesus não está mudando aqui nós arrancar os nossos olhos no sentido real da coisa, né? Ele não tá sendo literal, falando assim, olha, corta seu braço, corta sua perna, corta o seu olho, arranca o seu olho. Ele não está falando isso, nós fazemos. O que Jesus está dizendo aqui, ele está explicando assim, olha, se existe uma coisa que nos impede de viver, essa coisa chama pecado. O pecado nos impede de viver. Isaías, ele diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Então, nós somos criados para ter um relacionamento íntimo, né, verdadeiro com o nosso Deus. E o que nos impede, o que faz com que nós tenhamos essa vida que Jesus mesmo, ele em João 10, ele diz assim, olha, o inimigo, né, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Aí ele diz, mas eu vim para dar-lhes vida, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, então, ele quer nos dar vida. E o que nos impede de viver essa vida de Jesus é o pecado. É o pecado. Então, nós somos projetados, nós somos programados, nós somos feitos, criados para um propósito. Viver uma vida plena, uma vida abundante com o Senhor. E o que nos faz, o que nos impede de viver essa vida plena com o Senhor é o pecado. Então, o que Jesus está falando conosco aqui nesse texto, que está dizendo para os discípulos, aqui para mim e para você, o texto diz que ele começa a falar com os discípulos, porque os discípulos perguntaram a ele quem é o maior no reino dos céus. Então, ele chama as crianças e tal, e ele vai trazer essa afirmação no verso 7. A partir do verso 7 começa a falar assim, olha, ai
ai do mundo por causa dos que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Aí ele começa, se sua mão fizer pecar, né? Se sua mão o fizer tropeçar, ele usa tropeçar. Se sua mão o fizer tropeçar, se os seus olhos o fizerem tropeçar, se os seus pés o fizerem tropeçar, então ele diz, olha, arranque e jogue fora. Mas Jesus não está dizendo assim para você se mutilar, você cortar. Jesus está dizendo assim, olha, se o pecado ele vem na sua vida pelos seus olhos, corte-o, arranque-o. Se é pelas suas mãos, arranque-os. Se é pelos seus pés, arranque-os. O que Jesus está dizendo para mim e para você, meu querido, é que se o pecado vem por nós, pelos olhos, pelas mãos, se o pecado, da forma que o pecado vem até nós, ele fala com o Senhor, olha, corte, abandone o pecado, que está te impedindo de viver. E eu queria ilustrar essa afirmação de Jesus, ilustrar esse dito de Jesus com uma história que eu vi passando umas 2 semanas atrás no Esporte Espetacular. O Cleiton Conservani, ele levou um cara, um sujeito, ele levou o cara a voltar ao lugar onde aconteceu, né, o ocorrido dele algum tempo atrás. Tem até um filme com o nome desse cara hoje, 127 horas, se não me engano o nome do filme. O cara, ele é esses caras que mexem com escalada, né? Ele é um alpinista profissional e ele não deixa recado para ninguém, não avisa para ninguém que vai sair, simplesmente vai para o deserto nos Estados Unidos, atravessa o deserto e começa a subir as montanhas, os cânions, né? E num dado momento, ele vai subir, ele é um profissional, ele sabe muito bem o que estava fazendo, ele segura em uma pedra e essa pedra se solta. Mas quando a pedra solta, a pedra pesa 500 quilos, ela vem debatendo com ele e ele põe a mão para se defender, a pedra prende sua mão. A pedra prende sua mão e ele fica com a pedra de 500 quilos presa ao seu braço. Ele estava com ele, se não me engano, 2 sanduíches e um pouco de água. Ele rapidamente, aquilo acaba, né? Que começa a dar fome, ele começa a comer, acabou a comida, acabou a água. E esse cara lá tentando puxar, não conseguia sair de maneira alguma, que ele tinha que tirar 500 quilos de cima do braço, e preso pelo braço, não conseguia de forma alguma sair daquele lugar. E então ele vive o dilema. Qual o dilema daquele homem? Ou ele continuava ali preso e morria, ou ele cortava o seu braço e vivia. Naquele momento a decisão daquele homem foi de cortar o seu braço. Ele tira um canivete no qual ele carregava e serra o seu braço. Imagina a dor. Ele serrando o seu braço, ele corta o seu braço e larga o braço de lá. E ele contando as palavras dele, que quando ele solta de lá, ele tem a sensação de ter conquistado uma nova chance de viver. Porque a partir daquele momento ali, agora sem o braço que ele teve que amputar, mas com vida. Então eu queria ilustrar essa história com a história desse moço. Ele tinha uma opção. Ou ele ficava ali preso e morria, ou ele decepava o seu braço, ele amputava o seu braço e vivia. É claro que o dele foi no extremo. Ele foi preciso amputar uma parte do seu corpo para que ele vivesse. Jesus, ele até faz essa citação, né, que solta o braço, mas eu queria dizer para você que o que Jesus quer de mim e de você não é que nós amputemos o nosso corpo. Ele quer que nós amputemos o pecado. Mas tem pecados em nós que pode ser tão doloroso quanto desse homem, de cortar uma parte do seu corpo. Tem pecado que nós carregamos conosco, que nós tratamos com tanto carinho, que ele faz parte já de nós, que para nós abandonarmos esse pecado, ele é como se fosse uma dor da amputação. E eu queria então te encorajar, meu querido, minha querida da Igreja Batista, da Terceira Igreja Batista do Betânia, da Tibe. Eu queria, você minha irmã, você meu irmão, eu queria encorajar você a amputar esse pecado de estimação que você, porventura, tem carregando. Eu queria te incentivar, encorajar você
a cortar. Mesmo que você sofra, mesmo que doa para você, você abandonar esse pecado. Mas abandone, corte esse pecado, ampute ele e viva. Pode ser que hoje você não está vivendo ainda na plenitude, você não está tendo a vida abundante com o Senhor, porque ainda tem alguma coisa que precisa ser amputado. Ainda tem um pecado que você precisa confessar ao Senhor, que você precisa abandoná-lo, amputar esse pecado, para você viver uma vida verdadeira, de fato íntima com o Senhor Jesus. Querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que você, meu irmão, minha irmã, Gustavo, Deus te abençoe. Vocês da Terceira Igreja Batista do Betânia. Que essa palavra venha alcançar guarida no seu coração. E que se você precisa voltar, a ajustar sua vida com o Senhor Jesus, você precisa amputar algum pecado da sua vida, você precisa abandoná-lo. Que você se sinta encorajado a fazer isso. E que o Espírito Santo de Deus venha aquecer o seu coração, a fortalecer você para fazer isso que você precisa fazer e ainda até hoje não teve força nem coragem para fazer. Eu queria sugerir aqui três pecados que talvez em algum deles você possa estar inserido na sua vida, em algum deles você possa se reconhecer em algum momento. Os três que eu queria citar para você. Primeiro, pecado do egoísmo. Se você tem esse pecado do egoísmo, ampute. O egoísmo ele vai te levar para longe de Deus. O egoísmo, você achar que as coisas são só para você. Você é o único merecedor de todas as coisas. Que o mundo gira ao seu redor. Você que pensa se por um acaso você tenha envolvido nesse pecado, ou se esse pecado do egoísmo faz parte da sua vida, ampute. Ampute para que você viva uma vida verdadeira com o Senhor Jesus. Eu queria falar também do orgulho. Primeiro o egoísmo, depois o orgulho. Se você, porventura, você foi acometido, você vive esse pecado do orgulho, ampute da sua vida. O orgulho também ele vai te separar do Senhor, vai te levar para longe do Senhor. Uma pessoa orgulhosa, ela não reconhece que ela precisa de alguém. Uma pessoa orgulhosa, ela não reconhece o mundo ao seu redor. Ela não reconhece a dependência do Senhor e das outras pessoas. Então, se você foi acometido desse pecado, o orgulho, abandone. Ampute da sua vida. E o terceiro pecado que eu queria dizer é o medo. É o medo. Se você, porventura, foi acometido do medo de servir ao Senhor, medo de se declarar ao Senhor, medo de abrir o seu coração ao Senhor e viver uma vida abundante com o Senhor, ampute esse pecado, ampute esse medo e viva para o Senhor. Abra seu coração para o Senhor, querido. Abra o seu coração para o Senhor. Abandone o pecado. Aqui eu só citei 3. Mas se você lembrou de algum que está te fazendo caminhar diferente daquilo que é a vontade de Deus para você, abandone, querido. Abandone. Volte para o Senhor. Peça perdão ao Senhor. E Ele vai te perdoar. E Ele está de braços abertos te aguardando. Para que você tenha uma vida abundante com o Senhor. Deus te abençoe. Um beijão no seu coração. Eu quero orar por você. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, Deus, que eu tenho de levar a sua palavra ao coração da Terceira Igreja Batista do Betânia. Eu peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor faça, Deus, com que cada um que está me escutando nessa noite, Deus, eles possam sentir de fato a presença do Senhor. Que cada um, Deus, se sinta encorajados a abandonar o pecado que vem afastando-os do Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa cada servo e serva do Senhor dessa igreja como uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Deus, cuide do coração de cada um deles, para que eles cresçam cada vez mais num relacionamento íntimo e agradável com o Senhor. E através da vida deles, mais e mais pessoas possam conhecer ao Senhor pelo doce perfume do Senhor que será exalado na vida de cada um deles.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade. Que essa mensagem ela possa, sim, alcançar guarida no seu coração. Que você possa meditar nas Santas Escrituras, voltar o seu coração para o Senhor e viver uma vida abundante ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, vivendo a vida que Ele tem projetado e programado para vocês. Beijão no coração, até uma outra oportunidade, querendo Deus.